Olá, boa tarde, tudo bom? Você sabe o que é o sangue? Não? Então, vamos lá. O sangue é um tecido conjuntivo líquido e circula por todo o nosso corpo. E ele é composto por vários tipos de células, muitas células mesmo. Uma das funções básicas do sangue é o transporte de substâncias. Pode ser o oxigênio, os hormônios ou até mesmo lixo celular proveniente de tecidos. O nosso sangue é composto pelos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e as hemácias. O plasma é um líquido de cor amarela e corresponde a mais da metade do volume do sangue. Ele é constituído por grande quantidade de água, onde encontra-se dissolvidos os nutrientes como a glicose, os lipídios, os aminoácidos, as proteínas, os sais minerais e as vitaminas. Também encontra-se no plasma o gás oxigênio, os hormônios e os resíduos produzidos pelas células, como gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas pelo corpo. As plaquetas sanguíneas, além do seu papel na coagulação do sangue, estão envolvidas nas respostas imunes, especialmente na inflamação. As plaquetas derivam dos megacariócitos na medula óssea e contêm grânulos em seu citoplasma. Após algum trauma ou lesão, as células endoteliais, as plaquetas aderem e se agregam à superfície endotelial do tecido vascular danificado, liberando as substâncias contidas nos dois tipos de grânulos, que incluem a serotonina e o fibrinogênio. Como resultado, ocorre aumento da permeabilidade capilar e, portanto, a atração dos leucócitos. Os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácias e são as células em maior quantidade nos humanos. Elas possuem o formato de um disco côncavo e não possuem núcleo, e são produzidas na medula óssea. As hemácias são ricas em hemoglobina e globulina. A hemoglobina é uma proteína cujo pigmento vermelho dá a cor ao sangue e possui a característica de transportar o oxigênio pela corrente sanguínea, enquanto a globulina é uma proteína que constitui a maioria dos anticorpos. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, produzidos na medula óssea, são células de defesa do organismo, ou seja, as células que compõem o sistema imunológico, e são responsáveis pela destruição dos corpos estranhos, como bactérias, vírus e substâncias tóxicas. No sangue, há diferentes tipos de leucócitos. São eles os neutrófilos, os monócitos, os basófilos, os eosinófilos e os linfócitos. Os neutrófilos são células fagocíticas de vida curta, que medem entre 10 a 20 micrômetros de diâmetro, possuindo núcleo multilobado e totalizam 95% dos granulócitos circulantes na corrente sanguínea. Os neutrófilos possuem um enorme arsenal de proteínas antibióticas armazenadas em dois tipos principais de grânulos. Os grânulos primários são lisossomos que contêm hidrolases ácidas, mieloperoxidase e muramidase. Os grânulos secundários, que são os grânulos específicos, contêm lactoferrina e lisozima. Os grânulos também contêm altas concentrações de proteínas antibióticas, como defensinas, ceprocidinas, catelecidinas e proteínas indutoras da permeabilidade bacteriana. A liberação extracelular de grânulos e substâncias tóxicas pelos neutrófilos também pode ocorrer quando as células são ativadas por complexos imunes via receptores. Este mecanismo também pode ser um mecanismo patogênico importante em doenças por complexos imunes, como a hipersensibilidade do tipo 3. Os eosinófilos sanguíneos humanos geralmente possuem um núcleo bilobulado e muitos grânulos citoplasmáticos, que se coram com corantes ácidos como a eosina, e totalizam de 2 a 5% dos leucócitos sanguíneos em indivíduos saudáveis não alérgicos.
Embora não seja sua função primária, os eosinófilos parecem ser capazes de fagocitar e destruir micro-organismos ingeridos. Presume-se que os eosinófilos exerçam um papel especializado na imunidade a vermes parasitas através da sua degranulação. Este processo envolve a fusão dos grânulos intracelulares com a membrana plasmática e a liberação dos conteúdos granulares em uma área próxima. Os eosinófilos também liberam histaminase e arilsulfatase, que inativam os produtos dos mastócitos, histamina e alguns dos leucotrienos. Os efeitos dos fatores eosinófilicos, portanto, é o de diminuir a resposta inflamatória e reduzir a migração dos granulócitos para o local da invasão. Os basófilos são encontrados em concentrações muito pequenas na circulação sanguínea e totalizam menos de 0,2% dos leucócitos. Os basófilos sanguíneos maduros possuem grânulos distribuídos aleatoriamente, circundados por membranas. Estes grânulos contêm heparina, leucotrienos, histamina e o fator quimiotático de eosinófilos da anafilaxia. Os mastócitos, que não são absolutamente encontrados na circulação sanguínea, embora apresentem características morfológicas distintas, são indistinguíveis dos basófilos em inúmeras propriedades. Existem dois tipos diferentes de mastócitos: os mastócitos de mucosas, associados com epitélio mucoso, e os mastócitos do tecido conjuntivo. Os mastócitos de mucosas parecem ser dependentes das células T para sua proliferação, enquanto os mastócitos do tecido conjuntivo não o são. Assim como os basófilos, ambos os mastócitos contêm heparina, leucotrienos, histamina e o fator quimiotático de eosinófilos. O estímulo para a degranulação dos mastócitos e dos basófilos é frequentemente um alérgeno, antígeno causador de uma reação alérgica. Os mediadores, como a histamina, que são liberados pela degranulação, causam os sintomas adversos da alergia, mas tem um lado positivo, uma vez que também podem exercer o papel na imunidade contra os parasitas. Os linfócitos são produzidos nos órgãos linfóides primários ou centrais, em grandes quantidades. Os linfócitos em um esfregaço sanguíneo convencional variam grandemente de tamanho e morfologia. Estas diferenças podem ser observadas na relação núcleo e citoplasma, na morfologia do núcleo e na presença ou ausência dos grânulos azorofílicos. Há 5 tipos principais de linfócitos. O linfócito B produz anticorpos que se ligam ao patógeno para sua posterior destruição. Também são responsáveis pelo sistema de memória, que é a base para a imunologia adquirida. Os linfócitos T auxiliares coordenam a resposta imune, estimulando assim a ação dos linfócitos. Os linfócitos T citotóxicos são capazes de destruir células infectadas quando apresentadas por outras células específicas. Os linfócitos natural killers possuem uma semelhança com os linfócitos T citotóxicos, porém, além da capacidade de destruir células infectadas, ela também possui a capacidade de destruir células tumorais. Os linfócitos T inibidores são responsáveis pela inibição do sistema imune, evitando assim a produção dos anticorpos pelos linfócitos B. Os monócitos são oriundos do monoblasto e diferenciam-se por diapedese em macrófagos, que possui a função de fagocitar micro-organismos considerados invasores. Então, galerinha, é isso aí. Se você gostou do meu vídeo, assista aos outros vídeos sobre imunologia aqui, no Imunologados.